que nós estejamos bem informados. Apologética exige boa informação. Nós temos que ter leitura, ter conhecimento, ter argumento, ter humildade para apresentar esses argumentos. Temos que ter um coração voltado para o Senhor, para não agredir o nosso oponente. O nosso propósito não é vencer debate, não é silenciar o outro no argumento, é trazer luz, trazer esclarecimento para as pessoas. Vou dar uma pausa aí. Normalmente os ímpios gostam de nos desafiar para provar. Não existe prova, existe argumentos. Argumentos acerca da existência de Deus. Nós vamos trazer agora 8 argumentos acerca da existência de Deus. Esse campo não é um campo de prova, não é um campo científico, não é um campo empírico, né? Mas há argumentos bem racionais e bem plausíveis. Esse primeiro argumento da mudança. Tudo que existe passa por mudança de forma, tamanho, isto é, não é feito por si mesmo, depende de um fator externo. Exemplo, a semente que se transforma numa árvore, o sêmen que transforma numa pessoa. Quem é o fator que faz com que essas mudanças aconteçam? Elas são fruto do acaso? Se eu botar esse apontador eletrônico aqui e ninguém mexer com ele, daqui 100 anos, onde ele vai estar? Aqui. Então, para que haja essas mudanças, tem que haver um agente. E esse agente é Deus. Argumento dos graus de perfeição. Os seres e as coisas possuem diferentes graus de aperfeiçoamento. Beleza da flor, inteligência das pessoas, complexidade. Comparar a pedra com a formiga, né? Tomás de Aquino, aquele filósofo da Idade Média, ele sempre fazia uma pergunta: qual que é mais complexo? Uma mosca ou uma estrela? O que vocês acham? Alguém diz que é uma mosca. Quem concorda e quem discorda? Uma mosca, apesar de ser um bicho asqueroso, são milhões de vezes mais complexo do que uma estrela. Porque ela tem um corte DNA que multiplica, que reproduz, que gera, e uma estrela não tem nada disso. Então aqui nós temos pedra e formiga. Quem que é mais complexo? Lógico que é a formiga. A formiga tem vida, a pedra não tem vida, né? Quem que faz essa diferenciação entre vida e não vida? Deus. É um argumento a favor de Deus. Tem-se uma lenda que os estudantes da Harvard University propuseram um desafio para Deus. Deus, nós somos capazes de fazer o homem igualzinho o Senhor fez. Nós sabemos a composição dele, quanto que ele tem de cálcio, ferro, magnésio, tudo. Água, né? 70% é água, viu? Então agora vai uma piadinha para vocês. Essas meninas muito fofas, muito bonitas, é água pura, viu? É que tem um pouquinho mais de água, fica linda. Quando ela desidrata um pouquinho, que murcha, fica horrível, viu? Então isso é água. Nós achamos que é uma coisa esplendorosa, não, é água. Aí Deus topou o desafio com eles de fazer o homem, né? Aí eles pegaram uma porção de barro, né? Deus disse: não, esse barro fui eu que fiz, vocês fazem o barro de vocês, depois vocês fazem o homem. É como a tal de fertilização in vitro. O que é fertilização in vitro? Que a Xuxa fez, porque ela não podia ter relação sexual, porque ela era esposa de Satanás, e se alguém encostasse nela, morria, como a Ayrton Senna morreu, né? Então, o que ela fez para ter uma filha? Fez fertilização in vitro. Pegou um sêmen, né, do Luciano Zafir, né, pegou o óvulo dela, fertilizou no tubo de ensaio,
injetou dentro dela para sair a chacha. Então o que é que o homem faz? Ele copia aquilo que Deus criou, copia a natureza. O homem não cria nada, como dizia o Antônio Lavoisier, né? O homem não cria, né? Só transforma, né? Terceiro argumento, da contingência. Para algo existir, tem que haver a causa geradora. Ela deve ser eterna e maior. Para eu existir, preciso de oxigênio, sou dependente. O Criador de tudo tem vida própria. Ele não depende de ninguém. Ele não está contingenciado às circunstâncias. Ele tem vida própria, por isso é um argumento a favor da existência de Deus. Argumento do milagre. Se há algo que não acontece naturalmente nem por acaso, é um milagre. Fatos ocorridos com Jonas, também a ressurreição de Jesus. Quem é que promoveu essas coisas? Jesus não ressuscitou ele mesmo, ele estava morto, sepultado. Então, quem ressuscitou Jesus foi uma outra pessoa, não foi ele, porque ele estava morto, né? Esse fato do Jonas aqui é interessantíssimo, porque sempre que Jesus queria fazer alguma coisa no mundo sobrenatural, primeiramente ele faz no natural, né? E ele próprio diz lá no capítulo 12 de Mateus, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, que as pessoas dão o nome de baleia, não é verdade, é um grande peixe, assim o Filho do Homem passará no seio da terra. Então, primeiro o natural, depois o sobrenatural, né? A Escritura é toda assim. Argumento da percepção. Captamos o mundo ao nosso redor, temos consciência de nós e dos outros, somos inteligentes como o Altíssimo. Quem que é que nos concedeu isso? Os outros seres não têm consciência nem de si e nem do outro. Você já viu uma onça pegar um filhote de coelho, comer, né? E a outra onça se compadecer daquele filhotinho e começar a chorar? Eles não têm consciência. É por isso que o animal irracional do campo, ele faz suas necessidades fisiológicas perto de todo mundo, ele vive por instinto. Ele não é um ser dotado de inteligência como o ser humano. O ser humano é dotado de inteligência. Ele pode até agir como irracional, mas é contrário à natureza dele. Argumento da ideia de Deus. Alguém pôs em nós a ideia de um ser perfeito, superior e sublime. Todo sistema religioso preconiza algo como Deus. A causa dessa ideia é... Vocês sabem que o mundo inteiro é religioso. Tem mais de 5.500 religiões. Todas as religiões têm a ideia de um Deus. Quem criou essa ideia no ser humano? Pessoas que não têm contato umas com as outras. Já foram encontradas pessoas assim, silvícolas, pessoas nativas em ilhas distantes, sem nenhum contato com a natureza, ajoelhadas, com as mãos levantadas para o alto. Quem ensinou isso para essas pessoas? Então, todo ser humano nasce com a ideia de Deus. Eu dava aula aqui para o pessoal da FAR e eles abominavam minhas aulas, porque era de fé, né? Eles não querem fé. É o mesmo fator que existe hoje. Por que as pessoas estão a favor de um molusco? Né? Vocês sabem o que é molusco, né? Porque o molusco é contra Deus. E as pessoas também são contra Deus. Por isso que não é explicável uma pessoa que teme a Deus agir contrário a Deus. Então eles abominavam, eu dizia o seguinte, não adianta vocês ficar revoltados comigo. Os preceitos de Deus estão aí dentro. Todas as vezes que você fizer alguma coisa errada dentro de você, vai te acusar, você fez algo errado. É verdade ou não é? Não precisa de saber as leis de Deus, não precisa. Todas as vezes que nós agimos contrário a Deus, aqui dentro grita, acusa, condena, né? Ó, você está fazendo algo errado, né?
O argumento moral. A moral ética está dentro de nós, a partir da criação. Os ateus não consideram a ética. Nós sim, e reprovamos o estupro, a injustiça, o roubo, a mentira. Você já viu como a televisão explora isso? Pega dois atores, manda para uma praça e um rouba o celular do outro, acontece. Os transeuntes correm atrás daquele que roubou, toma o celular e devolve para o dono. Eu falo, não, isso aqui é só encenação, nós somos colegas, somos atores, estamos só encenando. Ou faz qualquer outro tipo de trapaça, ninguém aceita. Está dentro de cada um de nós a justiça, a moral. Né? Quem aceita o estupro? Ah, não tem importância. Ninguém aceita, todo mundo se revolta, é contrário. Todo mundo quer justiça, ninguém quer injustiça, ninguém aceita injustiça. Quem é que causou isso dentro de cada um de nós? Oi? Oi? Nem sempre. Argumento de Blaise Pascal. Blaise Pascal foi um filósofo francês que viveu um pouco antes do iluminismo, e ele tinha posições bem fundamentadas no reino de Deus. E ele criou esse argumento que fala a favor da existência de Deus. Se o Criador existe ou não, crendo nele, não tem nada a perder. Se não creio e ele existe, meu prejuízo é enorme. Eu vou perder a vida eterna. Então, se você crê em Deus, ele existindo ou não, não vê o caso. Porque se ele não existir, você não está perdendo nada. E se ele existir e você não crê, você está perdendo tudo. Você já viram aquela anedota muito interessante, né, do homem sábio que fez uma viagem para o interior e lá chegando tinha um lagozinho para atravessar. Aí ele contratou um balseiro para atravessar o lago, ele viu que o balseiro era um homem muito simples, né? Aí ele começou a se tripudiar em cima do balseiro muito sutilmente e diz, o senhor já estudou história? Não, nunca estudei história. Falei, então o senhor perdeu um quarto da sua vida, né? O senhor já estudou astronomia? Não, nunca estudei astronomia. Então o senhor perdeu 2/4 da sua vida. O senhor já estudou ciência? Não, nunca estudei ciência. Então o senhor perdeu 3/4 da sua vida. Aí a canoa bate numa pedra e vai afundando, e o balseiro vira para o sujeito e pergunta, e o senhor sabe nadar? Não, então o senhor perdeu a vida inteira. Perdeu a vida inteira. Então aqui estão os 8 argumentos. Eu vou fazer uma pausazinha e vou mostrar aquele vídeo que eu queria mostrar para vocês. Com a minha ignorância, eu não sabia nada disso que está no vídeo, vocês vão ver hoje, que negócio interessante, né? Esse cara era um discípulo do Carlos Marx, italiano, foi preso durante a Segunda Guerra Mundial, ficou 9 anos preso e escreveu muito sobre o comunismo. E agora, nos últimos anos, eles têm traduzido as obras dele e têm espalhado em vários idiomas, né? Então, ele mostra aí esse engodo semântico. O que é engodo semântico? É esse outro significado das palavras. Constantemente você vê esse uso indevido da democracia. A democracia é o governo do povo, mas eles fazem o contrário. Democracia é o governo comunista. Se alguém é contra, é antidemocrático. Constantemente o STF está fazendo ações lá para coibir a antidemocracia. Qual que é a antidemocracia que o STF está coibindo? Essa antidemocracia do comunismo socialismo. Não é a democracia do povo. Eles não querem defender o povo, eles querem defender o sistema. Esse sistema que, no fundo, como ele disse, ele é profundamente espiritual. No fundo, é as trevas contra a luz. E as pessoas são adeptos de um lado ou de outro, né? Então eu achei que o vídeo é extremamente instrutivo, eu não conhecia, fiquei conhecendo agora, eu já sabia desse Gramsci, né, esse Antônio Gramsci, esse italiano, mas não sabia dessa farsa de dar sentidos diferentes para as mesmas palavras para engodar as pessoas. Eu não sei quantos aqui ouviram o Lula dizendo que ele é muito mais puro do que a Madre Teresa de Calcutá. E ele disse, não está mentindo.
Segundo o conceito do Gramsci, é verdade, a pureza dele é no sistema, a inocência, o apego, a verdade é no sistema comunista capitalista. Não é de verdade como nós pensamos, nós vemos. É um outro sentido, né? É um outro sentido. Eles não iam ouvi-lo, ia considerar ele como um tagarela, como já tinham falado que ele era um tagarela, um palrador, um desqualificado. Mas quando ele usa o link do Deus desconhecido, quem fica por baixo? Os outros que não conheciam aquele Deus, e ele conhecia, então ele fica por cima. Ele conhecia. Então ele atribui todas as características àquele Deus e deixa os caras sem chão, né? Diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, que ele é criador de todas as coisas, que nele nós fomos criados, nos movemos. Ele dá todas as características que ele quer dar àquele Deus desconhecido. Nós, às vezes, não damos muita importância para a lógica, a razão, mas a Bíblia dá. O que foi o argumento de Gamaliel? As autoridades religiosas queriam matar os discípulos. Aí Gamaliel diz, tira os discípulos, ficou só com eles e diz o seguinte, apresentou um argumento lógico e racional. Apareceu aí um Teudas, ele morreu e o movimento dele desapareceu. Apareceu aí um Silas, ele morreu e o movimento dele desapareceu. Agora apareceu Jesus, que já morreu. Se esse movimento for humano, vai acontecer como os outros, vai desaparecer. Agora, se esse movimento for divino, vocês não têm como lutar contra Deus. Foi tão convincente e tão profundo que eles liberaram os discípulos de não matar ninguém. Olha a importância de nós termos bons argumentos. Apologética pelo diálogo. Para isso nós precisamos de conhecimento, preparo, amor, paciência, né? Com afetividade com o nosso oponente, né? Com o nosso evangelizado. Jesus, as autoridades questionam ele, com que autoridade você vem aqui purificar o templo? Ele diz, eu também tenho direito de fazer uma pergunta. O batismo de João Batista era do céu ou da terra? Ah, não sabemos. Então também não tenho obrigação de responder para vocês com que autoridade eu faço isso. Pronto, deixou todo mundo rabo enrolado. O pregador, ele estava argumentando com um sujeito que tinha uma porção de pressupostos falsos. Então ele não diz para ele que os pressupostos eram falsos. Ele diz o seguinte, você está na fase de aprendizado. Aí o cara não se sentiu humilhado, não se sentiu rejeitado, se colocou como aprendiz e perguntou ao pregador, mas como que é mesmo essa história de Jesus? Aí o pregador explicou, né? Então o ponto de contato é o ponto de concordância. Vamos aqui, o Jesus da religião e o Jesus da Bíblia. Quem que acha que é o mesmo e quem que acha que é diferente? Já que vocês têm medo de falar e errar, eu já vou falando rápido, eu não gosto de perder tempo. Esse Jesus que é carregado nas costas, em cima de uma padiola, essa coisa toda, que tem que falar com a mãe para ele poder fazer alguma coisa, é o Jesus da Bíblia? Não, lógico que não é. Mas é um ponto de contato. Porque as pessoas da religião já creem em Jesus. Você vai apresentar o reino de Deus para essa pessoa através do Jesus bíblico. Então você usa isso como ponto de contato. Ele já crê em Jesus. Só que ele crê naquele Jesus que informaram ele, né? Um Jesus impotente, incapaz, né? Pregado numa cruz, com a cabecinha assim caída para o lado, né? Que precisa ser carregado, essa coisa toda. Então, mas você usa isso como ponto de contato, ponto de concordância, porque a pessoa já crê naquele Jesus. Aí só basta você enfatizar as características que esse Jesus tem, que aquela pessoa não conhece. Deixa eu contar algo para vocês. Recebi um vídeo em que o nosso queridíssimo Lula está num terreiro de macumba, sendo ungido pela mãe de santo,
sendo consagrado ao Oxum para ser eleito presidente. Aí eu peguei esse vídeo, mostrei para um colega lá no hospital, falei, ó, acabou de perder. Ele falou, que isso? Você pensa assim? Eu falei, penso assim. Não sei o que, argumentamos um pouco ali, né? Eu falei, o que? Escreva que você vai ver o resultado. Que dia que Oxum ganhou de Jesus Cristo? Nunca, nunca. Então o cara acabou de perder. Mesmo que ele não fosse perdedor, ele se tornou perdedor. Por quê? Ele caminhou para o lado errado, lado das trevas, lado do impotente, lado do incapaz, lado do enganador. Jesus nunca perdeu uma batalha, nunca, jamais. Eu sempre gosto de comentar com o pessoal lá no projeto, né? Nós médicos gostamos muito de uma expressão, ó, o seu caso não é para mim, procura outro. Quando que Jesus disse isso? Cego, coxo, aleijado, surdo, mudo, endemoniado, morto. Jesus nunca disse, o seu caso não é para mim, procura outro. Deem a mim e eu. Esse é o nosso Jesus. Não é aquele carregado, né, numa padiola, nos ombros das pessoas, que não fala, que não anda, que não vê. Não, né? É um Jesus vivo. Mas você pode usar isso como um ponto de concordância, porque as pessoas já creem nesse Jesus. Então vamos ver o resto do vídeo, eu creio que ninguém está com sono mais. Vamos rememorar um pouquinho o que acabou de ser dito, porque às vezes a gente não percebe bem e não retém muita coisa, né? Já que o assunto é um pouco filosófico. Abordando apologética através do diálogo. Defesa da fé no diálogo. Como que nós podemos fazer para usar isso? Primeiro, crie métodos de contato, pontos de contato, foi o que nós já abordamos aqui, ó. Pontos de contato ou concordância é uma lembrança latente de Deus, a grande abismo entre a fé e a impiedade. A gente não avalia o quanto o ímpio é vazio, é desprovido de tudo. Só quando a gente faz um paralelo que a gente percebe, né, esse distanciamento entre a fé e a impiedade. Utilizar a revelação geral para evidenciar a revelação especial. O que é a revelação geral? É aquilo que é comum a todo mundo. O universo, as estrelas, a natureza, a criação, isso é comum a todo mundo. Então você parte desse ponto. Por que essas coisas existem? Elas surgiram por si ou elas foram criadas? Alguns dizem, surgiu por si, outros não, foi criada, né? Começa a estabelecer o diálogo. A revelação vai da criação para a redenção. Às vezes a gente tem a tendência de começar já com a fé em Cristo, tal, não, começa pela criação, fatos inquestionáveis, está aí, você está vendo, você está palpando, e daí você caminha para a redenção. Parábola ao Deus desconhecido, Paulo já abordou, somos dotados dos sensus divinitatus, isso aí é um termo latim que significa que nós temos a percepção divina. Está dentro de cada um. Todos nós temos a consciência da existência de Deus. Os ateus têm feito filmes, a morte de Deus. Se o ateu diz que Deus morreu, ele existe ou não existe? Existe. Se ele morreu, ele existe. Então está dentro de cada um de nós esse senso da existência de Deus. O senso divinitatis é isso. Se Deus morreu é porque ele existe, né? Senão não teria morrido. Aí vai as pessoas então e faz a apologética, faz a defesa, faz o combate, né, a essa afirmação. Porque lá no íntimo essas pessoas todas são pessoas frustradas, pessoas desajustadas, pessoas infelizes, pessoas que tiveram perdas e são revoltadas com Deus. Então cabe a gente a manipular isso. Eu não creio em Deus, sou ateu porque minha irmã morreu. É muito comum esse tipo de coisa.
Ah, porque eu tive uma grande perca. É porque o meu casamento foi desfeito, né? O marido foi embora, ou a esposa foi embora. Sempre coisas dessa natureza. Sensação de desejo não satisfeito, busca de propósito relacionar com o nosso Criador. Né? É o que ele estava falando agora há pouco. Sempre dentro de cada pessoa há uma frustração. Pessoas realizadas são pessoas que temem a Deus e andam com Deus. As outras são muito frustradas. Elas tentam sublimar numa coisa, na outra, né? Mas são frustradas, são infelizes. Racionalidade humana, capacidade de criar, de pensar, ser inteligente, isso vem do Criador. Né? Então, esses predicados que nós somos dotados dele, é uma mostra que Deus agiu, que Deus fez. Angústia existencial, alienação, esse eu vazio, vida sem sentido, né? É a realidade que o mundo ímpio vive, que o mundo longe de Deus vive. Eles vivem essa realidade. Por isso procura, né, no álcool, na droga, no sexo, no dinheiro, em alguma coisa, preencher esse vazio. Só que esse vazio não preenche, ele só preenche com Deus, ele não preenche com nada desse mundo. Né? A fé é a âncora da alma. A âncora é aquele ponto de apoio, né, de segurança. Quem tem fé tem uma alma estabilizada. Quem não tem fé, a sua alma está em constante crise. Né? Então, isso aí é um resumozinho, né, do vídeo que nós acabamos de ver. Vamos para o lanche agora. Vamos dar um intervalo.